Matrizes da Gastronomia é inspirado num projeto chamado Memória do Futuro, que está sendo implantado em Ubatuba e pelo mundo, pela empresa Dialeto, do jornalista Vito D'Alessio. As conversas aqui nesse podcast são baseadas em lembranças e vivências de pessoas de Paraty e conduzidas sob a narrativa da gastronomia local. Agradecimentos a Dialeto Documentários pela parceria e incentivo às iniciativas do Instituto Paratiano. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Matrizes da Gastronomia de Paraty, uma iniciativa do Instituto Paratiano de Gastronomia. E hoje a gente está aqui com um convidado super especial de Paraty, que é o Jorge Ferreira. E eu nem vou fazer muitas apresentações, porque eu quero que ele mesmo conte um pouquinho da história dele, da infância dele aqui em Paraty. E o Jorge é um personagem que orgulha muito a todos nós que somos aqui de Paraty, e eu tenho uma admiração especial por ele, porque eu vi, né, o momento em que o Jorge começou a se encontrar ainda mais dentro dessa profissão e, enfim, todo esse talento que ele tem, que é um talento muito raro. Bom, eu tenho muitas coisas para falar com ele, mas eu quero que ele comece a contar um pouquinho, Jorge, de como que você veio parar em Paraty, um pouquinho do seu pai, da sua mãe, de onde eles vieram, a sua chegada em Paraty. Obrigada por estar aqui. Muito bom estar com você. Obrigado, Ana. É muito especial sempre a gente conseguir ter a oportunidade de conversar. Acho que é bem conversando, né, que a gente se conhece conversando. E é muito gostoso, né? Bom, a minha história em Paraty, eu vim para cá muito novo, vim para cá com 6 anos, ia fazer 6 anos de idade. Meus pais são pernambucanos e, claro, teve situações super desafiadoras em Pernambuco na década de 70. E aí meu pai entendia que ele precisava agricultar em um lugar mais fértil e veio e migrou para cá, para Cabo Frio primeiro. E aí ele morou lá um tempo e conheceu Paraty nessa ocasião. Eu acho que todo mundo tem uma história parecida, se bebe água de Paraty acaba voltando, né? E aí ele fala que naquele momento, não vou morar aqui em Paraty, é muito bonito, mas eu vou embora para minha terra de novo. Então ele ficou um tempo em Cabo Frio, voltou para Pernambuco, chegou lá, não deu muito certo o que ele tinha pensado, falou, agora é Paraty. E aí voou direto para cá. E a gente chega aqui nessa época e moramos no Corisco, no bairro do Corisco, Corisquinho, Coriscão, então eu transitei por ali, mas ele já estava na missão de comprar um sítio. Então ele veio para cá com esse foco, eles, né, meus pais, eles são da mesma cidade, eles têm uma história muito parecida, todos vieram com uma trajetória da agricultura, né, meus avós dos dois lados têm essa coisa com a terra, né, de plantar, colher, comercializar o que produzia, muito nesse objetivo mesmo, né, de ser agricultor sustentável, né, de ter uma relação muito íntima. Então meu pai já nessa missão junto com a minha mãe, e aí compraram no Taquari, sertão do Taquari, onde eu tive a minha infância desde os 6 anos e meio até meus 35, mais ou menos, né? E esse sítio é 3 quilômetros de trilha, né? Na verdade não é um sítio que você vai de carro e para na porta e abre um portão, que as pessoas imaginam, não. Você para o carro, cruza o rio e sobe caminhando, e é assim até hoje, né? Porque nosso sítio está dentro de uma área de conservação, então não pode chegar a estrada lá, o que é muito bom para manter a biodiversidade. Então é um lugar muito rico em biodiversidade. Quando a gente fala biodiversidade, está falando de vida e diversidade em como um todo. Então entre todos os seres, desde serpentes, abelhas, plantas e flores e tal. E a minha infância toda ali dentro desse sítio, onde a educação dos meus pais passado era uma educação muito voltada a essa relação com a biodiversidade, com a floresta, com a agricultura, com os alimentos. E minha paixão é muito grande. Ela já era, né? Porque a minha história de infância começa, meus pais me contam que com 3 anos eu já brincava de arrancar pétalas da rosa da minha avó e pé de feijão do meu avô. Então tem uma coisa aí, tem alguma coisa para contar, né? E Jorge significa, né, agricultor. Então meu nome também tem a ver com isso. E agricultar tem várias formas de agricultar. Ô Jorge, a gente estava conversando aqui em alguns papos e falando sobre essa coisa de você conviver ali com o seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, com a sua avó, e de repente quando você se vê ali adulto, né,
fazendo coisas que eles não te chamaram, falaram assim, vem cá, olha, essa receita é assim, assim, mas você se pega fazendo e fazendo até melhor do que eles faziam. Você acha que a gente vai somando esse conhecimento dos nossos antepassados? Você acha que isso agrega no ser que a gente é no momento? Vai. 100% agrega, e tem uma coisa que às vezes a gente não acredita, não sei se todo mundo acredita, né? Mas esse lugar da ancestralidade, né? Que está em você, a coisa do DNA familiar, né? E tem um propósito, e é claro que quando você vem numa geração um pouco mais moderna, ou fase da geração, né? Você aproveita desse conhecimento ancestral, esse conhecimento tradicional e lapida ele para o momento. Lapida ele para essa linguagem da atualidade. E a gente vai melhorando também, Super, né? Porque eu lembro que você me contou também a respeito do seu pai quando chegou aqui, que ele tinha um tipo de agricultura e que em um determinado momento ele fez uma mudança também. Conta um pouquinho sobre isso. Grande mudança, né, na realidade, porque a agricultura, ela passou por muitas fases, e uma dessas que eu vivi com meu pai é aquela agricultura de coivara, né? Que você junta as madeiras, você queima. Então tinha a prática muito do fogo e da enxada, de ficar capinando, deixar a terra sempre limpa. Isso parecia uma roça limpa, né? Uhum. Ah, a roça está limpa. E a gente descobre a agrofloresta, que é uma agricultura muito mais integrada à floresta, né? Que vem de agro mesmo, de agricultura com floresta. E aí você passa a valorizar muito mais a parte arbórea, né? Então o contexto muda, né? Você não tem que ter uma terra limpa, você tem que ter um solo coberto, que você imita a floresta, que é um solo sempre protegido, e a diversidade também, né? Você não passa a não plantar só mandioca com mandioca. Você planta mandioca com feijão, com abóbora, com quiabo. E tem uma possibilidade muito linda nisso de consórcio. Isso do lado do palmito, da goiabeira, da manga, jaqueira, de tudo que tem, de todas as punks, de tudo. E aí vai embora, né? Que é esse o mundo inteiro de diversidade que você tem nesse país que é tão biodiverso, né? Agora, para isso acontecer, há muito estudo, né? Porque a agricultura é uma ciência, né? O agricultor é um grande cientista, assim, né? Eu falo, meu pai é um grande cientista, minha mãe sempre foi uma grande cientista, sabe? Dessa coisa de olhar, de observar, de falar essa lua, mas não, essa agora, a época certa de cortar, a época certa de plantar. Até o buraquinho que você faz para fazer o determinado plantio é diferente. Você vai plantar uma cenoura, tem que fazer uma profundidade. Se você vai plantar um pé de, sei lá... É muita ciência por trás da agricultura, muita ciência. E então, assim, é muita observação, né? Quando a gente fala, uma agrofloresta tem até 80 espécies. A pergunta é, como que elas convivem todas? Porque é uma ciência no plantio. Uhum. Então, se você pensar, um pé de manga, para ele produzir bem, ele precisa estar a 14 metros um pé do outro. Um pé de feijão não pode ficar embaixo do pé de manga. Então, você tem que pensar esse espaço, essa combinação. E é claro que eu estou falando de dois estratos muito diferentes. Mas antes disso, você tem um monte de outras espécies que podem ser consorciadas e vão vir a ser produtiva, depende de como você planeja o plantio. Então, tem uma técnica boa. Como eu quero chegar um pouco na sua formação, né? Eu queria que você contasse um pouco dessa... Eu acho que isso foi um momento importante de mudança e até mesmo que definiu, é a minha visão, não sei, posso estar errada, tá? Que definiu um pouquinho o seu destino, assim... que foi quando seu pai fez essa mudança para a agrofloresta e o contato que o seu Zé passou a ser o seu Zé Ferreira passou a ser uma referência nesse tema, né? Isso trouxe muita gente, muitos estudiosos, muitos cientistas a Paraty para buscar universitários para estar perto da prática do seu Zé Ferreira. E você viveu tudo isso. Isso acho que foi um momento importante para a sua trajetória e para a sua definição como profissional. Super. Na verdade, você tem toda a propriedade para falar, né, Ana? Essa é uma grande mudança, com certeza, porque é quando você visualiza a prática e a teoria se juntando, se fundindo, né? Porque é muito importante que exista isso, né? Então, como a gente fazia uma agricultura tradicional, conhecendo a agrofloresta, teve muita coisa de estudo, de planilhas e tentar entender as espécies, nome científico e tudo mais. E aí eu comecei a me apaixonar muito por esse tema, né? De como entender a botânica. E aí descobri a botânica, na verdade eu nem sabia até então, porque sempre sabia do nome das plantas, tudo por nome popular. Vamos pegar a muda de cambucá, vamos... Quantos anos você tinha? Desculpa. 19 anos, mais ou menos. Você tinha 19 anos e aí você começou a ver esses nomes científicos aparecendo, todos. É porque eu tenho uma trajetória, né, de trabalhar com a agricultura e ficar referência como agricultor muito jovem, ali entre os meus 17 até os 21, né, eu comecei a trabalhar com agricultura
já a agrofloresta para outras pessoas, então já viajava fazendo isso em outros lugares, mas mais em Paraty, não tanto fora. Mas entender mesmo esse lugar mais profissional, talvez depois do 21, 22, que aí comecei a estudar, porque eu recebia universitário no sítio, né? Começou a ter esse contato com a universidade, em que vinha a pessoa perguntar coisas que eu achava que eu que teria que aprender, mas eles estavam querendo aprender. E eu falei, nossa, mas peraí, o que está acontecendo aqui? E nesse momento foi quando eu descobri, uau, a gente tem uma cultura, um conhecimento aqui muito importante para o planeta, para as pessoas, para os universitários, e eu preciso valorizar isso mais, assim, preciso levar a sério. E aí eu percebia que tinha um limite com os meus pais já, né, de perguntas que eu gostaria de fazer, que eles já não sabiam dar resposta. E aí os universitários começaram a me trazer informação e eu dar para eles. Então é sempre uma troca linda. E aí foi quando eu descobri a botânica e mergulhei, assim, de cara, querendo saber tudo sobre as árvores, tudo sobre as frutas nativas e tal. Isso deu uma guinada, deu uma mudança, porque eu começo a criar uma linguagem que sai só do agricultor e começa a ir para a academia, né? Eu começo a me relacionar com outros públicos, né? Outras pessoas, e abre portas, né? Desde pesquisa, portas de curso, de vivências e tal. E aí a porta também com a gastronomia, que eu acho que foi um marco gigante, que todo esse conhecimento, ele se transforma em uma receita, sabe? Vira receita, né? Vira produto. Você consegue mostrar ele, você usa esse conhecimento para alguma coisa visual em que as pessoas conseguem identificar aquilo, né? Ter um produto final. A sua profissão hoje, como é que é o nome dessa profissão? Eu sou um parabotânico. Parabotânico ou etnobotânico, mas tem uma coisa de ser um agricultor agrofloresteiro, né? Ou agricultor agroflorestal. Mas a agrofloresta, ela envolve muita ciência e pesquisa. E essa pesquisa, ela é chamada de etnobotânica, que a etno vem de etnia, da cultura das pessoas, e a botânica porque eu estudava as plantas por família botânica, né? Então eu sempre quis saber os nomes e família, comportamento, estratificação, princípio ativo e tal. Então tudo isso é bem acadêmico, né? E eu quis sempre estudar bastante para ter mais propriedade de escolher uma planta para pôr no sistema agroflorestal. E aí, esse resgate inteiro, né, entre o que era agricultura, entre o que é cultura e agora com a botânica, chama-se etnobotânica. Então, eu sou um etnobotânico e parabotânico. Então, assim, você teve uma primeira formação em Paraty, né? Assim, você começou mais, os seus primeiros passos, vamos dizer, aqui em Paraty, mas esse conhecimento ao longo do tempo que você foi adquirindo, você pode estar em qualquer parte do mundo que você vai conseguir identificar espécies. Né? Então, mesmo que assim, você consegue fazer, sei lá, na Nova Zelândia, um trabalho de reconhecimento, você consegue se virar em outro território completamente diferente, a partir de todos os princípios da botânica? Sim, sim, com delicadeza, né? Não dá para ser super, uau, vou me virar super bem, não. Mas aqui a botânica, nesse lugar da aplicada prática, né, que é o que eu tive, e aí depois eu posso falar porque eu já vivi fora do país e tive essa experiência, né? Mas é que uma linguagem das plantas, elas têm morfologias, né? Que são características morfológicas que te levam a uma família botânica. E através dessa família botânica você tem ideias dos princípios ativos e o quanto você pode se aventurar ou não em provar essa planta. Esse é um exemplo, né? Então, um exemplo bacana é que a maior família botânica comestível no mundo, chama Asterácea, ela vai habitar o planeta inteiro. Então, se eu estou em qualquer lugar do mundo e encontro essa planta e sei que é da família Asterácea, que é essa família que eu sou apaixonado, um exemplo é o girassol, né? Só para simplificar, o girassol é essa família Asterácea. O alface também, tá? Então, nossa, mas são completamente diferentes. Qual é a semelhança? Comportamento da flor, chama simetria radial, eles têm um padrão de simetria da floração, então você classifica uma planta que chama taxonomia, né? Que é a ciência que classifica espécies. Ela vai sempre olhar para esse detalhe muito dos órgãos reprodutores. E aí isso é por lupa, olhares muito específicos, com corte longitudinal, transversal. Essa era a minha brincadeira, e que faço até hoje, né? Acabei de fazer um post, inclusive, de uma flor de abóbora, mostrando essas partes que eu acho muito lindo, assim, né? Um desafio nosso, humano, ainda é a cegueira botânica, que através do conhecer que você valoriza muito mais as espécies.
Então, através desse conhecimento das famílias, eu tenho realmente uma intimidade, assim, em vários lugares onde eu posso colher plantas e provar, porque eu sei que família que está. Na dúvida, nunca prova, né? Então, você usa todos os sentidos menos a boca, que é a visão, tato e olfato, né? Então, você olhar bem, sentir muito, cheira, mas não come se você não sabe o que é. Mas eu tenho essa segurança porque é isso, né? Viajei o Brasil, parte do Brasil, depois tive a oportunidade de sair do Brasil, que você faz parte dessa história, essa experiência pela Inglaterra, experiência pela França. E no Brasil, acho que foi muito lindo também correr os biomas, sabe? Passar pelos biomas do Brasil. Porque os vegetais, as plantas, elas em si estão tudo em contato, né? Em comunicação, né? A gente humano é que não está, né? A gente que perde essa conexão com eles, né? Com as plantas e tal. Então, se você chega lá e escuta as pessoas de cada bioma, de cada território, com esse olhar sensível, você logo se conecta com a floresta. É muito rápido com a biodiversidade, sabe? Então, eu tive uma experiência que foi a mais puxada, foi ficar na Caatinga pernambucana. Então, em um certo momento, eu falei para meu pai, quero ir para a terra, de onde você veio, quero ficar lá estudando botânica. Eu fiquei um mês subindo os lugares super áridos, estudando as plantas de lá. E é isso, né? Você se conecta com as pessoas, com a tradição, com você mesmo e é possível colher plantas e comer plantas nesse lugar. Ô Jorge, tem pouca gente que faz esse trabalho que você faz aqui no nosso país. Não tem muitas pessoas. A gente, assim, tanto que você é uma referência, sim, acho que tem muita gente que te procura, principalmente essa história dos cogumelos da Mata Atlântica, né? Que você tem uma paixão por esses seres, né? E tem pouca gente que faz esse estudo e o que eu vejo é que ele tem um raio de importância muito grande, porque a gente pode ter avanços na ciência, na saúde, em muitos temas, até mesmo de preservação, de maneiras mais orgânicas, de proteção do nosso próprio ambiente, então assim, de sustentabilidade, acho que é uma área muito rica. Mas você já citou até, né? Você escolheu conversar sobre esse assunto através da gastronomia. Sim. Por quê? Eu acho que a gente, se tem uma coisa que a gente pratica todo dia é comer, né? Todo mundo, né? Ou deveria, quem não faz, alguma coisa errada na distribuição dos alimentos, mas eu escolho, porque eu sempre gostei de cozinhar, né? Eu acho que é um lugar meu muito sensível também de comer, né? De cozinhar. E sinto que faz muito sentido quando você fala que algo é muito importante e vira algo muito importante de fato para você, que é nutrir seu corpo, né? E é claro que tem essa afinidade com as pessoas que se interessam por esse assunto. Então, quando eu comecei a falar de cogumelo, que é o tema, né? Quem primeiro me procurou e falou, uau, quero saber mais, foi a gastronomia, né? Então, eu sou sempre muito bem acolhido pelo mundo da gastronomia. E os cogumelos, como eles são um tema... Se a gente está falando de plantas nativas, que já não é tão comum, imagina cogumelos, né? Então, hoje até tem bastante pessoas no Brasil, e somos quase todo mundo amigos, a gente se conhece todo mundo, pessoalmente até, que está falando do assunto. Então, não é muitos, né? Não é muito. Então, como o assunto é tão inovador, tão novo, a gastronomia, eu acho que ela faz isso se tornar mais palpável. Entende? Se a gente ficar falando, dá para despoluir os rios, dá para fazer várias coisas da arte, da moda e tudo que é possível, né? De fato, tem couro, tem tudo que você pode fazer com fungos, ainda é abstrato no sentido de poucas pessoas vão ter acesso. Na gastronomia, não. Na gastronomia, eu acho que vai muito mais aplicado. Eu gosto desse lugar do aplicado, onde as pessoas possam sentir já de cara, e também a democracia, né? Porque eu acho que deveria ser mais democrático toda essa informação, né? Porque a informação gera formação, e a formação gera atitude, e a atitude gera mudança, sabe? Uma cadência, assim, que tem que existir. E através do comer, você se toca, fala, uau, isso cresce em todos os lugares. Então, quando a gente fala de punk, que é um tema que eu acho que a gente já falou muito, que são as plantas comestíveis tradicionais, a gente fala dos fungos também, que crescem espontaneamente, a gente está falando de algo muito democrático, né? O que se não tem nesse lugar é o conhecimento, a intimidade. E a gastronomia pode provocar isso cada vez mais. E tem uma responsabilidade de mudança política também. Então, esse é um ponto que eu acho que é muito forte, assim, que a cozinha, a gastronomia pode ter uma intervenção muito forte, politicamente falando. Bom, tem tanta coisa para falar, você fica falando assim, né? Tem tantos assuntos que a gente pode abordar, mas uma coisa que me vem, assim, rapidamente, é que, assim,
A gente está vivendo em 2024 um ano onde as mudanças climáticas estão, né? Aí Forte. o tempo todo a gente está sentindo, não é só aqui, é no mundo inteiro. E eu já tive a oportunidade de andar com você um pouquinho pela mata, e o seu olhar é grande, né? Porque assim, eu não consigo enxergar, nossa, eu acho que você vê a floresta num prato o tempo inteiro, são muitas possibilidades, ou mesmo, como você falou, de um artesanato, de materiais, de coisas, é uma riqueza muito grande, né? Ah. E a gente, num lado, vivendo um planeta acontecendo tanta coisa difícil, e do outro ainda tantas riquezas e coisas que a gente não conhece, né? Você não acha, na verdade a pergunta é diferente, o que fazer para juntar e trazer de benefício para a humanidade, né, essas duas coisas? Porque assim, a gente vê tanta coisa difícil acontecendo e a gente não sabe nem o que a gente tem. Será que isso não poderia fazer parte de uma educação desde o começo, desde a infância, né? Inserir esse conhecimento, será que isso transformaria, poderia ajudar a amenizar tantas coisas difíceis que a gente está vivendo hoje? De fato, isso é super determinante, assim, né? Eu acho que no começo eu falei um pouquinho dessa relação da educação da infância, né? Que precisa ser mais próximo da natureza possível. Se não falei, mas é isso, tem que ser, né? E outra coisa é que a gente precisava valorizar cada vez mais o conhecer para preservar, conhecer de fato onde você está e qual que é a sua cultura, né? E a cultura parte por tudo, né? Porque alimento, as plantas, está tudo muito conectado, né? E com a mudança climática, que eu acho que não tem mais como negar, a coisa foi caótica esse ano, foi realmente um ano de mostrar que a coisa está séria. A gente precisa trabalhar desse lugar do amoroso para o prático, né? Que você tem que passar esse ato amoroso, você precisa ter amor pelo que você tem, como bioma, como país, como riqueza, e ao mesmo tempo tem que ser prático, né? Você precisa ter uma linguagem mais acessível. Eu acho que a gente ainda gasta muito tempo falando de coisas muito difíceis para as crianças, sabe? Uhum. E pouco colocando eles para praticar. Tipo, bota eles para plantar um pé de feijão e colher o feijão, debulhar o feijão, cozinhar o feijão, comer o feijão, associado com uma outra espécie que ajuda a absorção do ferro desse feijão. Aí a criança, ele toma uma relação muito mais prática, né? Em vez de você contar toda a história, sabe, de como surgiu o país, quem desbravou, que tudo bem tem que ter também, mas tem coisa muito do dia a dia que a gente precisa dar muita atenção, sabe, para a educação dos nossos filhos. Eu tenho 3 filhos, né, e são gerações diferentes, né, porque eu tenho uma de 6, uma de 9 e um menino de 14. Mas todos passam por todo esse treinamento. E é óbvio que eu acredito que isso tinha que estar em todos os lugares, todas as crianças da mesma idade deveriam estar passando pelo meu treinamento. Então eu faço isso com todos eles, com os amigos deles da escola. Mas o meu sonho é que isso transformasse em um programa, que tem que virar programa nacional, tem que virar... Todas as escolas que estejam mais próximas da zona rural possível, as pessoas teriam que estar sendo treinadas para lidar com o seu ecossistema pequeno para o macro, porque quando você cuida do pequeno e entende o macro, você tem consciência de se estar agregando para o macro, mas todo mundo deveria estar cuidando mais desse seu espaço, de forma integrada. Na verdade, assim, o lugar que a gente mora define muito o que a gente come, né? Por isso, assim, que quando a gente viaja, a gente... Bom, eu quero comer a comida do lugar e às vezes eu fico assim... porque às vezes você não tem num restaurante, coisa, né? Você tem que conhecer a pessoa. A pessoa do lugar, ela vai te mostrar aquilo que tem ali de melhor e o que ela se alimenta ali no dia a dia. Mas o investimento e a valorização desses conhecimentos é que nem você na categoria de profissão dos seus pais, você falou agricultor, mas era um cientista, né? E de repente, dentro do nosso parâmetro de sociedade, o cientista, ele vale mais do que o agricultor, né? Essa palavra. Mas na verdade não é isso. Então, assim, ressignificar tantas coisas. Existe um trabalho muito longo pela frente, em tantas frentes, né, Jorge? Muito, muito. E eu acho que você falou uma coisa que é muito delicada, é o quanto vale, o quanto que você dá de valor a algo que vale e o quanto você valoriza algo porque alguém deu valor para aquilo, sabe? Então, acho que no sentido da essência da vida, o quanto vale a experiência de um agricultor, o conhecimento de um agricultor, de quem bota o alimento na mesa, sabe? Quanto vale? A gente nunca valorizou isso de fato, sabe? O valor que vale. Então, o quanto que ele ganha por hora e o quanto que ganha por hora fulano, que eu não preciso dar nomes.
né? Mas quanto que é essa relação financeira hora, né? E aí, quando você tem um caos, né, climático, quem que você precisa procurar urgentemente? Quem tem alimento. Porque sem alimento ninguém vive. Então, são os A's muito importantes, que é ar puro, alimento, amigo, abrigo, amor, sabe? São coisas que a gente precisava dar mais de importância, de fato. E não é só valor monetário, entende? Que é outra coisa, é o valor olho no olho, é o valor de realmente conseguir agregar ele mais próximo das discussões que são tão importantes, que define o rumo do planeta e do nosso país, né? Então, às vezes, as pessoas não estão agregadas nessas discussões, né? Onde define 100% o rumo da coisa. Então, acho que aí vai para aquele lugar político mesmo que a gente pensa, né? Quanto que isso deveria estar sendo cada vez mais discutido em planos diretores, em planos de expansão de cidade, plano de construção de escola, plano de vários planos que definem a sociedade. A agricultura tinha que estar dentro o tempo inteiro, porque isso define muita coisa. E, na verdade, a agricultura, na maioria das vezes, nesse âmbito político, ele funciona mais como uma moeda de troca ali, do que, na verdade, de ter políticas importantes, né? E eu acredito muito nisso, sabe, Jorge? Através do meu trabalho, eu acho que, assim, eu sou cozinheira, e não foi uma coisa que eu escolhi, que eu falei assim, não, eu tenho esse objetivo, é isso que eu quero, foi uma coisa que aconteceu. Mas o que eu sinto mesmo é que eu não sou só isso, sabe? E através do meu trabalho, eu me conecto muito com tantos outros temas da minha cidade, do lugar onde eu moro. E eu acho que essas outras coisas... É lógico que a gastronomia é o eixo central, mas de tantas coisas que a gente pode modificar mesmo na vida, no futuro mesmo do planeta, né? E aí eu te digo, como que a gente poderia fazer... eu vejo que você, né, os seus filhos já têm esse acompanhamento, tem a sorte de ter você e a Dani como pais, né? Já vi você fazendo alguns trabalhos voluntários em várias escolas, além da escola dos seus meninos também. Mas como que a gente poderia fazer esse movimento de conhecer mais o território, né, dentro da nossa cidade? Você já tentou, você já pensou em alguma coisa? Já pensei, hoje mesmo foi um dia de pensar e propor, 2025, mais atividade de campo com os jovens de Paraty, sabe? Acho que, eu falo de Paraty porque eu acho que a gente precisa inspirar a partir de onde a gente está, né? Mas hoje eu tenho feito em vários lugares essas atividades, mas eu queria criar um programa, imagino que deveria ter um programa de conhecer o seu território, sabe? As pessoas conhecerem mais seu território. E é claro que cada um vai pelo rumo que você entende mais, né? Eu entendo mais de plantas, de fungos, então eu fiquei pensando muito que deveria caminhar mais com as pessoas nesse lugar. Vou dar um exemplo forte, né? O forte aqui dentro da cidade. Ali você tem uma biodiversidade tão grande, as pessoas passam olhando que bonito, né? Eu acho que beleza, é tudo muito bonito, mas além do bonito panorâmico, você tem bem específico plantas que podem de aliviar dor de dente ali, que está crescendo selvagemente. Então eu fico pensando nisso, tinha que virar programa, sabe? E aí me deu muita vontade de fazer algum programa grande que fosse mais extenso. Em vez de você fazer isso corrido, como eu já fiz muitas vezes, vamos lá, a gente tem 2 horas para caminhar, vamos caminhar, fala lá. Eu pensei de ter um programa que você olhe mais por extrato, por exemplo. A floresta se divide em 6 extratos. Vamos olhar herbácea, depois a gente olha e tal. E aí o que a gente vai fazer com esse conhecimento? Vamos destrinchar ela por informação popular, depois vamos para informação científica, tabela nutricional, parte química. Então, acho que criar um programa desse seria muito legal para cada território, sabe? E para todas as idades, com linguagem, desenhado, com todas as pessoas que sabem fazer isso, né? Porque também eu posso falar super para todo mundo, mas talvez não para a criança. Então, ter quem ajude a desenhar isso. Tem essa linguagem para cada faixa etária, né? Isso pode mudar muito. Um programa do governo federal? É isso? Perfeito. Para o país todo? Tem que fazer isso para o país inteiro. É melhor mirar alto, né? Mas deveria ser, porque todos os biomas merecem esse olhar carinhoso e as pessoas que habitam neles também precisam conhecer, sabe? Não esperar quem vem de fora falar, entende? Ou esperar acabar tudo para poder fazer isso, entender que está perdendo, né? Como a gente já tem tanta coisa que precisamos conhecer para preservar, isso de fato não tem jeito, sabe? E Jorge, como que você imagina Paraty nos próximos 10 anos, assim? Dentro desse contexto da gastronomia, da agricultura, como que você pensa que, pelo andar da carruagem aí, não é como você gostaria que estivesse, assim, como vejo, você né? vê a realidade, assim, como você
Se eu posso ser bem sincero, eu tenho um pouco de visão turva ainda, né? Porque acho que tem uma coisa de que a gente virou muito alvo turístico, né? E esse alvo turístico, ele acaba, de novo, né? Eu falo que esse lugar do agricultor é muito menos remunerado. Quem é agricultor continua achando isso, enxerga nitidamente. E quem não é o agricultor, quem está fazendo vários outros trabalhos, é mais bem remunerado. Então, como a gente tem tantos novos serviços a ser prestado para atender o turismo, a agricultura está ficando muito de lado, continua de lado, já faz muitos anos. Eu sou militante da agricultura em Paraty há muitos anos. E continua. A gente sempre aborda da coisa, né? Então, a tendência é minguar muito. Ainda eu sinto que tem um medo disso. Eu tenho medo disso, acredito que muita gente... E o turismo só vai inflar na cidade, porque vai crescer muito, porque Paraty continua sendo um destino maravilhoso. E se você olhar uma grande capital, Paraty é um paraíso mesmo. Então, para quem já está aqui há muitos anos, olha e fala, uau, está crescendo demais. Para quem vem de fora, fala, uau, que cidadezinha pequena, fofa. Pois porque depende da sua realidade de vida. Depende da sua visão, né? Quem está aqui todo dia sabe como é que era, tem uma referência, né? Isso me assusta, porque eu tenho andado indo na grande São Paulo. Eu fico imaginando, cara, quem mora aqui, quando desce para Paraty, eu falo, uau, que paraíso. Vem todo mundo querer morar nesse paraíso. Só que para mim, que foi criado aqui, que eu cruzava Roberto Silveira sem precisar me preocupar, hoje o que virou. E o quanto que isso trouxe, o quanto isso agregou ou o quanto isso danificou, sabe? Isso é um peso difícil. Porque no mundo da agricultura, a gente tinha muito mais agricultores há 15, 20 anos atrás. O movimento de mutirão funcionava, a gente tinha muita coisa, a gente tinha feiras. Há 20 anos, 25 anos, a gente tinha feira de fato na cidade. Hoje a gente tem uma feira que não é exatamente uma feira viva, né? Aquela coisa pulsante, porque tem todo um cuidado. E aí, até esse crescimento desse movimento, ele é comprometedor, né? Compromete o futuro no lugar, olhando a agricultura. Gastronomia não vai parar, porque você pode continuar trazendo de todos os ceasas do Brasil para cá, porque tem um impulso financeiro. Acho que o nosso movimento ele precisa ser conjunto, sabe? Para conseguir preservar. Mas também tem outra coisa, Paraty não é uma grande potência agrícola, né? Ela nunca foi a cidade mais agrícola que você possa imaginar, como Cunha pode ser. Mas a gente tem algumas coisas que aqui são possíveis de ser feitas e Cunha, que é uma vizinha super amistosa de Paraty, também pode agregar aqui. E nesse, também a gente falando de inserir o agricultor dentro do turismo, que eu acho que é uma coisa super legal, no sentido de destacar esse personagem e a qualidade da gastronomia local a partir de quem produz, né, esse olhar diferente. Eu acho que isso seria, sim, a cereja do bolo para a gente fazer um turismo realmente mais consciente, escolher, né, selecionar um pouco mais até a qualidade do turismo, não digo do turista, mas do turismo que é feito, né? E é claro que não é só isso, porque tem que ter muitos cuidados. Super. Mas pensar, você faz muita coisa, né, Ana? Eu acho que se for falar, o trabalho que você já desenvolveu na cidade sempre provou que a agricultura é esse eixo e essa força, esse financiamento, esse patrocínio, essa amizade, essa relação muito íntima. Você sempre teve isso. Mas eu acredito que isso deveria ser tinha que ser pulverizado. Mais pessoas fazendo e compromissos. E assim, né, Jorge, porque o turismo vem crescendo cada vez mais. E Paraty não tem mais uma baixa temporada, né? Não, é verdade. Eu fico preocupada com isso também, porque é bom financeiramente, todo mundo ganha mais, você não tem mais uma baixa e tal. Mas, assim, eu te falo de verdade, assim, abriria a mão de um pouco desse movimento para a gente manter essa cidade cuidadinha e preservada por mais tempo, né? Ou então a gente entender que talvez, eu sei que não vou ser compreendida nessa minha fala, porque vai ter muita gente que não vai concordar comigo, mas eu tenho que falar, sabe? Eu acho que é muito evento, evento demais às vezes, né? Eu acho que a gente selecionar um pouco, deixar essa cidade respirar, deixar esse mar respirar e a gente realmente, assim, cuidar, por exemplo, vou dar um exemplo que não tem nada a ver com a minha área, mas assim, quantos barcos saem para o mar e quantos jogam um monte de sujeira no mar diariamente aqui em Paraty? Né? Será que a gente não tinha que estar olhando isso? Eu sei que todo mundo precisa ganhar dinheiro, que todo mundo vive do turismo, mas assim, rever tantas coisas também.
Então, assim, eu acho que o turismo também que a gente vive nesse crescente, que às vezes sufoca as outras coisas tão bonitas que a gente tem aqui, ele poderia ser forte de uma outra maneira também. E financiar, né? Financiar outras coisas. Porque tem programas que eu acho que dá para ser adaptado, que são aqueles programas que cada pessoa que transita aqui, ela, ao entrar, ela deixa uma contribuição para a conservação desse lugar, né? Que pode ser aquele programa quase como um serviço ambiental, né? Que existe e seria muito possível, porque é isso, quanto barco que sai, quanto jipe que sobe, e o quanto que esse não é só o fato poluir, né? Não é isso que eu quero dizer, mas o quanto esse movimento pode de fato deixar sólido algum investimento para o lugar, para a manutenção do lugar, sabe? Não é só o dinheiro deixado para a empresa que fretou o barco, que fretou, mas quanto que o todo, por onde essa pessoa passou, foi beneficiada por esse processo. Porque uma das coisas que acontece muito também o turismo que passa em Paraty, ele às vezes fica muito na mesma bolha. E aí tá sempre na mesma bolha. Sim. E aí você tem os lados da cidade e as pessoas que estão fora dessa bolha não sendo beneficiadas. Então essa distribuição acho que é perigosa não existir. Porque aí é onde você perde muito com a qualidade da cidade e daqui a pouco ela não tem a cara mais de uma cidade paratiense. Pode virar uma outra cara. Então, porque daí a cidade enche, quem está aqui no centro ganha o seu e na verdade, a gente fica nesse looping, assim, né? Que vai e vem outro grupo, só que a gente não é isso. É isso que eu quero dizer, né? A gente não é esse evento que não, a gente tem tantas pessoas e tem muitas pessoas incríveis e coisas incríveis para a gente fazer uma outra cara desse turismo, né? E eu acho que a agricultura e outros produtos, eu acho que isso a gente tem, é tão singular Paraty, é tão lindo, né? E tem tudo, né? Impressionante. Você quer ter uma experiência de mar, de montanha, meio, caiçara, caipira, você tem tudo na cidade. Olha só, gente, lembrando que, olha, tá um calor hoje, hein? Sábado à tarde, a gente está gravando esse podcast aqui na Caiçarinha, que é uma lojinha pequenininha, que tem, assim, 90% das coisas que tem aqui não vende. Vende muito, é uma coxinha que tem ali bem gostosa, que é a receita da minha avó. A Caiçarinha fica do lado aqui do Banana da Terra e a gente grava aqui com a porta, só coloca uma cadeirinha ali na porta para ninguém entrar. Então, por isso que às vezes fica esse barulho, passa gente falando, faz barulho, porque é uma coisa bem, assim, meio por acaso, meio improvisada, mas sempre com alguém especial aqui conversando, que nem o Jorge hoje está aqui falando com a gente. Jorge, eu quero perguntar para você, assim, a memória de uma comida muito boa, assim, que faz parte do seu coração, de quando você era pequenininho, sabe aquela coisa assim que, de repente, que se você... Eu tenho uma coisa, né? Tenho algumas que eu lembro, assim, de uma pessoa que você fala assim, putz, que delícia. E, de repente, você vai comer a coisa hoje, nem é aquilo tudo, só que tem um sentimento, assim. Afeto, né? Acho que eu tenho algumas, né? Acho que você falou, né? Sempre vai ter, né? Mas tem duas que eu acho que eu lembro muito. Uma é um cuscuz que minha mãe fazia, que ela faz até hoje, né? Que é um cuscuz de fubá. E no final, quando ainda é quente, ela finalizava com leite de coco, que ela fazia com o próprio coco ralado e fazia aquele leite bem grosso, né? E botava açúcar no leite de coco e banhava por cima. E aí é com café. Então eu comi esse cuscuz com café. Cuscuz da Dona Carmelita. Com fubá, que a gente colhia o milho. Aí era o milho seco, ela botava de molho numa água quente de um dia para o outro. Aí no dia seguinte ela pegava aquela espiga ainda, o milho na espiga, não debulhado. E ralava no ralo que meu pai tinha feito de lata. E aí saia aquele fubá ralado fresco assim, e ela montava esse cuscuz. Então a receita era essa e que dá água na boca. Aí a outra é uma vaca atolada, que ela sempre gostava de fazer, que era a carne, né, comum com a aipim. Mas aí eu lembro muito que era a aipim que ela usa, que a gente chamava de aipim rosa, que não é qualquer aipim, né, porque a gente sempre foi... Meu pai sempre foi colecionador de aipim, porque ele vem de uma terra que macaxeira, né, que a mandioca é muito importante. Ele sabia tudo sobre as aipim, e aí tem... vamos comer hoje a preta, hoje é a saracura, hoje é não sei quem. Aí eu sempre lembro da vaca atolada com a aipim rosa. Eu lembro que como ficava ali dentro do caldo é muito boa. A aipim rosa é aquela que quando sai a casquinha marrom, ela tá meio rosinha embaixo, não tem nada a ver? Ela não tem em nenhum momento marrom, ela tá... não, você tá falando da pele, né? A pele superior, é isso.
Você tira a primeira pele, aí embaixo tem aquela capinha, Isso. aquela 100% rosa. É aquela. Essa mesmo. E ela super cozinha, ficava super Muito maciazinha. maravilhosa. Então eu lembro dessa daí que ela me fazia com um jeito que só ela sabe fazer. Mãe tem essas coisas, né? É. E não dá, você pode repetir a receita, mas... Eu já tentei repetir. igual não fica, né? Não fica fica. parecidinho, né? Você dá Dá pra chegar perto. aquele suspirinho assim, mas não é aquela emoção Não inteira. mata. E hoje ela mora em Pernambuco, né? Então faz tempo que eu não como essa comidinha da mamãe, então dá saudade. É isso aí. Muito bom. Ô Jorge, tem alguma coisa que você gostaria de contar do seu trabalho agora? Ou alguma novidade? Ou, não sei, algo importante sobre Paraty mesmo? Sobre o nosso território? É tanta coisa que eu abri aí para você falar. Pois mas, é, assim, né? não Conta sei. tudo, né? Olha, eu acho que novidade... novidade talvez seja que eu estou escrevendo, né? É tô mesmo? Muito apaixonado por escrita, estou começando a dar atenção. Eu acho que uma coisa que eu não falei, mas você sabe, é que como eu nunca fui à escola, eu tenho um desafio com a escrita, né? Eu sempre tive. E aí estou me desbloqueando nesse lugar de escrever, usando recursos também, outros, mas estou nesse momento, assim, apaixonado por escrita e escrever sobre temas. Então, debrucei sobre contar a minha infância, sobre a jabuticaba, que são as frutas da minha infância. Então, estou escrevendo esses momentos da minha vida que eu estou mais ou menos com 14 anos no processo, né, das escritas. Mas em algum momento eu venho para cá, que é o cogumelo. Então, ontem foi um dia que eu foquei muito em escrever sobre os cogumelos, como que eu olho para eles, né? Então, essa é uma novidade que eu estou bem apaixonado e que eu acho que isso tem que acontecer para contar mesmo que riqueza é essa que a gente está vivendo. Bom, e sobre Paraty, eu acredito que eu estou sempre muito feliz, né, assim, com a cidade, muito otimista. Por mais que a gente fale de tudo isso, eu acho que não tem lugar nesse país que eu já passei, que eu viajo toda hora, né, viajei muito, assim, que eu fique tão agregado de pessoas, né, pessoas que pensam como a gente, pessoas que estão se doando como a gente, sabe, para ver mudar, para ver melhorar essa cidade. Tem muita gente, né? Então, eu sou apaixonado e acredito muito, então, e vejo o potencial que essas pessoas, que a gente junto temos em transformar esse lugar que possa ser exemplo para outros lugares. Então, Paraty, quando você sai de Paraty, que você olha, quando você fala que você é de Paraty, as pessoas, uau, essa cidade é incrível, é linda, e é. Agora, como a gente é de dentro, a gente critica muita coisa. Uhum. Então, tem esse lugar de que a gente precisa olhar também com o olhar de fora e falar, cara, uau, é muito lindo, e o que a gente pode fazer mais e mais para isso melhorar? Então, apaixonar mais pessoas. A gente precisa fazer mais isso. Apaixonar mais pessoas, provando que a paixão tem um lugar de razão. Ou seja, a sua atitude apaixonada precisa ser muito mais madura para conseguir conservar esse lugar e não se transformar em algo que você nunca mais vai querer pisar. Então, esse é o recado, assim, sabe? Então, ainda tem jeito? Tem, Daqui 10 anos pode ficar bom? Até você pode fazer isso, a gente pode imaginar que tem jeito para o mundo, né, para o planeta. Uhum. O que falta é consciência e força de vontade de muita gente que pode resolver. Né? Que existem tantas opiniões antagônicas e o mundo tá muito marcado por isso, né? Não é fácil. Não é fácil, mas aí que eu venho, eu imagino sempre, porque todo caminhar eu encontro muito mais gente boa, muito mais do que gente ruim. Acabei de falar isso para uma senhora que eu dei carona, né? Dei carona 2 vezes para ela. Saindo, eu dei uma carona, larguei ela no meio do caminho, fui em casa, voltei, ela estava caminhando e eu dei carona de novo. E eu falei, eu dou carona sempre, porque quando eu vou parar para dar uma carona, eu sinto a áurea das pessoas falando, olha quanta gente boa existe nesse país. Por que a gente não muda? Porque eu acho que a gente ainda como gente boa, a gente é pouco estratégico de ocupar lugares de decisões maiores. A gente ainda fica realmente muito amorosos pelo que a gente ama e porque a gente gosta, a gente precisa ser mais estratégico para fazer mudanças grandes, sabe? Eu, particularmente, não vim com essa missão nesse planeta. Eu vim falar do verde, falar das plantas e tal. Mas você pode ter amigos que veem. Que veio com esse lugar e eu acho que tem que ocupar para dar conta. Porque plantar, você bota hoje um ingá no chão, uma árvore de ingazeiro, em menos de 5 anos você tem uma árvore de 20 metros de altura. Quanto de carbono ele não sequestra, quanto de fruta ele não produz, quanto de abelha ele não alimenta, beija-flor. Então não dá conta de mudar o planeta, sabe? Isso não faz porque tem gente batendo contra. A gente precisa ocupar esses lugares.
Tá certo. Tá bom? Tá bom. Sou esperançoso. Obrigado, viu, Ana? Obrigada, Sempre Jorge. adoro estar com Você não podia faltar de jeito nenhum. Eu acho que assim, você é uma pessoa que daria para fazer muitos programas com você. Você sabe disso, né? Porque conhecimento e conversa, acho que são infinitos aí. Botar um cafezinho, a gente fica conversando, já era, né? Fica, dias. Mas a gente tem tempo aqui, então não tem jeito. Mas olha, ter um tempo com o Jorge, sair com ele, eu acho que você tinha que formar algumas pessoas aqui, não é igual, não vai ser nunca igual estar com você mesmo, né? Ter uma experiência andando com você aqui pela mata em Paraty, mas se tivesse também algumas pessoas que pudessem proporcionar um pouquinho desse conhecimento, levar, sabe, Jorge? Uhum. Porque é aquilo, né? A gente tem um turismo muito padrão, né? Que chega e olha sempre as mesmas coisas e ter esse olhar diferente sobre Paraty que você transforma realmente a visão das pessoas, né? Eu acho que assim, como cozinheira também, você sempre me apresenta, você sempre me mostra, né, um mundo novo. Então assim, onde era só um mato, não é só um mato, assim, uma banca de temperos, de possibilidades, né? Entender, mesmo que eu saia e eu não entenda, mas eu penso muito em você quando eu estou nesses lugares. Isso aqui, o Jorge falaria isso, olha, aquilo ali eu já conheci porque ele me mostrou o que é. Então, assim, você é essa referência e eu fico super feliz de ver o seu sucesso e o quanto você é reconhecido. Parabéns. Obrigado, amada. Obrigado. Obrigada. Seguimos. Vamos fazer um plano desse, hein? Tem que formar muita gente. É isso aí, muito gente. Bom. A gente está encerrando agora mais um podcast, mais um episódio do Matrizes da Gastronomia. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Lembrando que essa é uma iniciativa do Instituto Paratiano de Gastronomia. Eu não posso esquecer de falar aqui dos nossos parceiros. A gente tem o Café Paraty, o restaurante Banana da Terra, a Casa Paratiana, a Cachaça Paratiana, Atami Paraty, a Casa da Cultura de Paraty, a Casa das Meninas, Charcutaria Terra e Mar, Dialeto Documentários, Escuna Netuno, Fazenda Bananal, Fotos Incríveis Paraty, Nova FM Paraty, Paraty Tours, Pousada Literária, Restaurante Recanto Caiçara, Paraty Iso, Sand Hotel, Pousada do Ouro, Pousada da Marquesa. É isso aí. Obrigada, gente. Até o próximo.